Graças a Deus pela nossa igreja, pela casa do Senhor. Assim, como o Adriano falou, nós estamos em reforma, um tempo de reforma do nosso templo físico. Você nos perdoe a bagunça, mas é uma bagunça que depois vai ser boa, porque nós vamos poder usufruir melhor da nossa igreja, da qualidade também do nosso templo. E creio que o Senhor está à frente, nos abençoando nesse processo também de reforma. Como os irmãos puderam ver ali atrás, já baixou um pouquinho a terra, saíram alguns caminhões de terra daqui, já foram retirados da parte de trás. Essa semana, esse final de semana, o rapaz já estava fazendo a amarração da ferragem. Amanhã já começa a colocar os ferros novamente, fazer as colunas e, para a glória do nosso Deus, em breve, antes de 2042, estaremos com esses banheiros e cozinha pronta. Né? Amém? Não é? Mas antes de 42, pode ser o ano que vem, irmãos. Então eu estou aumentando um pouco a data para a gente ficar mais animado, pensar, puxa, nós vamos fazer isso bem antes da data prevista, não é verdade? Amém? Não, mas nós queremos usar no Natal, Ano Novo, já estarmos com a parte da cozinha toda pronta. Então, para a glória de Deus, aí acredito que em dezembro nós estejamos aí finalizando pelo menos a parte bruta da coisa e vai ficar bem bonito. Também aí pela frente vem a nossa... teremos algumas ações para arrecadar fundos, para poder completar, porque nós já passamos o orçamento da igreja em relação a essa construção. Por quê? Nós prevemos um valor, vamos trabalhando, mas o arquiteto, ele falou, não, tem que ser assim. Aí vem o engenheiro, não, tem que ser assim. E eles vão, então, aquela previsão inicial... Nós estávamos com uma sobra mais ou menos de R$10 mil. Agora nós já estamos devendo R$10 mil, tá bom? Então, quero dizer para você, dar uma boa notícia. Você juntamente com o pastor deve, por aí mais ou menos, tá? Então fica tranquilo que as promoções, então nós estamos conseguindo baixar já esse valor, já estamos devendo só 4. Mas nós queremos, na verdade, ir ajustando as contas para que não tenha nada no final desse saldo. É normal ter uma falta ou uma sobra durante um período e nós vamos ajustando, vamos negociando todas as partes, ferro, madeira, vamos negociando todas as partes para abençoar a igreja. Por isso, continue em oração pela nossa igreja, por esse tempo de reforma. Segunda carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse, faz o caminho inverso. 2 João é apenas um capítulo, apesar que ali aparece 2 João capítulo 1, mas é um único capítulo. Então esse capítulo, se você achou 2 João, Epístola de 2 João, você já achou o texto, porque é somente um capítulo. Nós leremos do verso número 1 ao verso número 13. Diz assim a palavra do Senhor: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escreve mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Estes mandamentos, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Verso 7. Porque muitos enganadores têm saído
pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nele permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Verso 12. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém? O tema de hoje do nosso sermão é como viver à luz da verdade. Se você observar logo nos primeiros versos, o apóstolo João vai falar quatro vezes sobre esse amor de Deus e essa verdade expressa sobre o povo de Deus e sobre os cristãos. Então, por que ele fala sobre esta verdade? Ele está falando sobre uma verdade que deve estar no meio do coração da igreja, deve brotar no meio dos irmãos. Como vimos esta manhã, quando falamos um pouquinho sobre o Evangelho e também o Evangelho, o qual está sendo deturpado, e assim como os reformadores lá atrás lutaram para que tivéssemos a liberdade, assim como Paulo falou aos Gálatas hoje pela manhã, nós vimos que essa liberdade, a gente não pode voltar atrás dela, voltar à escravidão da lei, mas devemos usufruir desta liberdade para vivermos e usufruirmos daquilo que o reino dos céus tem para as nossas vidas e também para engrandecer a Deus na nossa caminhada. E como eu posso saber ou entender como viver à luz desta verdade, a qual Paulo nos chama a viver, a qual João nos chama a viver, a qual o apóstolo Pedro nos chama a viver e o próprio Jesus nos chama a viver, e somente olhando para o próprio Deus. Mas aqui existem alguns parâmetros que João foi trazendo à igreja, para que a igreja compreendesse e também se alinhasse à vontade do Pai. E o primeiro ponto, ou o primeiro passo, deveria ser aqui. O primeiro ponto é conhecer a verdade. É como um namorado ou uma namorada, ou aquele que já foi casado, volta à memória e lembre-se de quando você ainda tinha a sua namorada ou seu namorado. Há um período que cabe ao casal primeiro se conhecer, não se agarrar, como nós vemos hoje, nos dias de hoje. Primeiro eles se agarram para depois se conhecer. Aí vão até uma situação que se casam e aí um olha para o outro e diz: eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Por quê? O tempo onde era para se conhecer, deixaram passar. E aquilo que deveriam viver, não viveram. E aquilo que era para viver agora, no tempo do casamento, não conseguem mais. Porque perderam o tempo das coisas. Quando nós entendemos o tempo de Deus, quando nós trazemos essa verdade de Cristo ao nosso coração, nós entendemos que todas as coisas têm seu tempo. E dentro do tempo que Deus nos chama a viver, nós usufruímos dessa bênção. Assim como as nossas fases da vida. Por exemplo, vamos pegar aqui a Sofia, acho que é a mais novinha aqui, né? A Sofia de novo, a mais novinha, onde nós estamos, né, Sofia? Então a Sofia vive aí a adolescência, ela está iniciando a adolescência. Talvez a gente diga assim, o pastor diz, eu quero voltar a ser adolescente. O pastor pode voltar a ser adolescente? Não, já passou esse tempo. Já viveu essa época, essa fase da vida. Agora o pastor precisa viver a maturidade da vida adulta. Assim também
Agora a palavra de Deus nos fala do conhecer essa verdade, é buscar um amadurecimento para que a gente viva essa verdade, talvez a redundância, verdadeiramente. E como João vai fazer isso? Ele começa a indicar a igreja. Ele vai dizer primeiro, verso número 1 e verso 2. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Então, como que eu amo esses irmãos? Na verdade. Mas porque ele ama de mentira? Era isso que ele estava dizendo? Não. Vamos à frente que nós vamos entender. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Olha só. Ele repete novamente. Eu amo na verdade, ou seja, eu amo em Cristo. A qual também outros já têm experimentado deste amor de Cristo em nós. Por isso ele vai além, por causa da verdade, terceira vez, da verdade, ou seja, por causa, troca a verdade como Cristo, por causa de Cristo, permanece em nós e conosco, estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e Pai, de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade, ou seja, a essência do próprio Cristo, da verdade e amor. Quando nós olhamos para essa verdade, ela está indo um pouquinho além. Já até fiz essa anotação. A verdade, ela representa a realidade em oposição à mera aparência. A verdade não é algo aparente, o qual eu olho e digo, nossa, olha como parece ser verdade. A verdade é e ponto, acabou. Ela precisa ser real, ela tem que estar no nosso cotidiano, assim como o Evangelho. Eu posso ter uma abstração, eu posso até na minha mente entender o Evangelho, mas se eu não praticá-lo, ou se eu não trazer ele para o meu estilo de vida, eu nunca vou conseguir viver verdadeiramente o Evangelho. Eu conversava na psicanálise, a gente sempre tem um tutor, e eu sentado online com o Luiz Cláudio, ele que é o meu tutor, e nós estávamos conversando. Eu falei para ele, olha, essa ideia, como fui tirando dúvidas aqui e ali, e eu falei assim, esse termo aqui, ele falou assim, olha, esse termo, aquele outro, você vai estar mais habituado à medida que você for trabalhando nesta área da psicanálise. Por quê? A linguagem que é utilizada na área, você precisa trabalhar para se habituar com ela. Assim também é o trabalho de cada um de nós. Quando eu me lembro que a tia trabalhou, acho que na biblioteca. Na biblioteca, provavelmente o primeiro dia ela olhou aquele monte de livro e ficou perdida. Mas depois de passar o tempo praticando, vivendo entre os livros, ela sabia onde estavam os livros. Eu imagino que sim, né? 15 anos. Depois de 15 anos, você perguntava, chegava na biblioteca, dizia, tia Berenice, onde está o livro tal? E ela dizia assim, não faço nem ideia. Brincadeira, né? Ela dizia assim, está lá na seção X, vai lá estudar. Eu dizia, me ajuda a pegar. Ela falou assim, não, vai lá para você aprender onde fica o livro. Na verdade, quando nós vamos vivendo, experimentando, nós vamos tendo esta prática. E como eu posso absorver a verdade de Cristo na minha vida? Praticando. Eu preciso começar a mudar meu estilo de vida e dizer, Deus, eu quero a presença do Senhor sobre mim. Eu quero experimentar do Senhor nas minhas escolhas. Eu quero experimentar do Senhor naquilo que eu vou fazer. Eu quero que essa presença não seja uma mera abstração da minha mente, mas ela seja real a cada dia, a cada momento. Em João 14, o Evangelho de João 14,6, Jesus vai dizer, eu sou a verdade. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade. Eu sou essa verdade o qual vocês estão buscando e querendo conhecer sobre o próprio Deus. Eu sou esta verdade. E ninguém vai ao Pai, onde está as reticências, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém pode ir ao Pai sem que conheça essa verdade, a qual eu sou a personificação. Deus,
Ao mesmo tempo, Jesus vai dizer no capítulo 16 de João 13, ele vai dizer: Deus nos deu o Espírito da verdade. Para quê? Para capacitar a conhecer a verdade. Então eu posso conhecer a Cristo por mim mesmo? Não posso. Eu preciso conhecer essa verdade, que é a essência do próprio Cristo em nós. É o Evangelho transformando a minha vida e a sua. E o que é o Evangelho, se não os ensinamentos, a essência daquilo que Cristo nos ensinou a viver? Se eu não consigo viver esta verdade, eu preciso parar e começar a refletir sobre aquilo que eu estou fazendo. Quando nós vamos ao Salmo 1, o salmista diz que ele para refletir também. Ele diz: eu preciso parar na minha vida e pensar sobre aquilo que eu tenho feito, sobre aquilo que eu faço, para onde eu vou. Se eu for afobado e simplesmente sair fazendo, eu posso fazer coisas erradas. Eu posso dizer: nossa, eu não deveria ter feito. Mas se eu parar e refletir sobre aquilo, agora eu vou ter plena consciência do que eu estou fazendo, e aí eu sei onde eu quero chegar. Assim o cristão precisa saber onde ele quer chegar. Ele precisa conhecer essa verdade. Ele precisa conhecer a verdade revelada no próprio Cristo. Quando João está falando sobre esta verdade, ele está falando sobre o próprio Cristo, sobre a essência desse Cristo em cada um de nós. O segundo, nós precisamos andar na verdade. O que é andar na verdade? É colocar ela a tiracolo e sair na minha caminhada diária. Quando aqueles que gostam de andar de bicicleta, quando ele vai andar de bicicleta, ele coloca os acessórios, não é verdade? Aí ele coloca o capacete, coloca aquela bermudinha pega rapaz, né? Que aquela bermudinha é para acabar, né? A gente tem culpa, né? Aquela bermudinha agarradinha no corpo, mas ela é confortável para andar de bicicleta. E ele coloca a roupa adequada e depois ele coloca no Facebook: pedalei 40 quilômetros. Nós que somos mortais olhamos aquilo e dizemos: nossa, que legal, né? Porque a gente não vai conseguir fazer isso de jeito nenhum, né? Com exceção de alguns aí, mas esses tempos atrás eu pedalei, acho que foi 16 quilômetros. Depois disso o Ciat me pegou e aí eu não lembro mais de nada, né? Brincadeira, eu consegui chegar em casa são e salvo, depois fiquei uns diazinhos de molho, mas eu consegui pedalar um pouquinho. E eu vou fazendo a minha pedalada devagarzinho, mas eu vejo pessoas usando os acessórios. Aí agora vamos mudar um pouquinho, e aquele que usa moto? Ele pode sair sem o capacete? Pode. Mas ele vai correr o risco de ser multado, preso, né? E outras coisas mais. A moto apreendida. Mas observa que esse acessório na vida dele agora é obrigatório. Na vida do cristão, a verdade é como um acessório obrigatório. O guarda vai nos multar, sim. Vai falar: ei, você quer ir para o céu desse jeito sem viver a verdade? Somente aqueles que conhecem a Cristo podem experimentar desse amor. Mas não é uma verdade imposta, mas é um prazer viver esta verdade. E agora é mais, olha só, vamos ler o verso 4 e o verso 6, até o 6. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentro de vós os teus filhos, os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos de parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Estes mandamentos, como ouvistes desde o princípio, é que andeis neste amor. Quando ele está falando, agora João está dizendo, é mais
Que ideias? É muito mais o Evangelho. O Evangelho, o andar, não é somente ter uma ideia sobre o que é andar no Evangelho, mas agora é optar em fazer e trazer para si a prática do Evangelho. Se eu sei que isso desagrada a Deus, eu preciso agora tomar uma posição de abandonar os meus velhos hábitos. Os velhos hábitos é que muitas vezes derruba a própria igreja. Porque eu digo assim, eu sempre fui assim, sempre fizeram assim na igreja e não tem problema de fazer, é verdade. Se você olhar para a igreja, se você quer agradar a igreja, você está certo. Mas se você quer agradar a Cristo, então você está errado. Percebe a diferença? Apesar que parece estar perto, hoje de manhã eu li sobre uma metáfora que eu gostei muito. O autor falava sobre o dinheiro falso, ele é muito parecido com o dinheiro verdadeiro. Porque se ele não fosse falso, ele não conseguiria, se ele não fosse parecido com o verdadeiro, ele não conseguiria enganar as pessoas. O evangelho falso, ele diz, também parece muito com o evangelho verdadeiro. Porque se ele fosse muito diferente, ele não conseguiria enganar até mesmo os eleitos. Assim também, quando nós entendemos que a verdade ela tem que ser realmente realizada, uma realização dentro da nossa vida. Não adianta eu, na igreja, agir de um jeito e fora agir de outro jeito. Eu preciso ser a mesma pessoa em todo o tempo. Assim como o namorado e o esposo, o namorado era de um jeito, quando ele casou ele mudou. Você só pode mudar de casa, mas ele não pode mudar quem ele é. Porque senão tem alguma coisa errada. Era propaganda falsa, assim também a namorada. Porque quem é no namoro é no casamento, é a mesma pessoa. A única diferença é que mudou o endereço. É igual mãe, só muda de endereço, mas se você pegar, elas são todas iguais. Minha mãe até hoje, eu sou filhinho da minha mãe. E provavelmente, se eu perguntasse para a sua, e aqueles que não têm a mãe, se eu perguntasse para ela, vocês ainda seriam filhinho delas. Não é verdade? Porque mãe só muda de endereço. Mas a verdade, ela precisa ser transformadora. E onde eu estou, eu preciso refletir essa luz de Cristo. Por isso, olha só o que João está dizendo. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Percebe a diferença? Agora João, como um apóstolo, ele está dizendo, eu fiquei alegre em saber que lá na igreja, lá na Siloé, lá no cafezal, as pessoas estão andando em Cristo. Eu não concorro com o outro, mas eu me alegro com a igreja de Cristo. Percebe a diferença? Esse é o cristão. É aquele que não está para concorrer com o outro, mas servir onde ele está e se alegrar com os outros que se alegram também. E João vai dizer, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai, que eles estão andando. Então qual é o parâmetro que João está usando? Os mandamentos do Pai. A palavra de Deus. Lembra que nós temos falado sobre o presbiterato, o diaconato? Qual é o parâmetro que nós usamos para a eleição? A figura da palavra de Deus. Deus traz um perfil de um homem que pode assumir a frente como um líder espiritual. Mas eu não gosto desse perfil. Não tem problema. Aí é por sua conta e risco. Mas pelo contrário, olhando pela palavra de Deus, nós conseguimos ver essa ótica e conseguimos entender o chamado do próprio Pai. Por isso, agora é mais que ideias, é permitir que Cristo controle as nossas vidas quando pensamos sobre o que agora João está dizendo, que ele se alegra por esse povo que permite Deus atuar através deles. A nossa alegria é ver Cristo atuando no meio do povo. O verso 4, a parte A, ele vai dizer, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. E ele vai, os que
andam na verdade, não aqueles que têm uma ideia da verdade. Percebe a diferença? Agora, eles estão de acordo com quem? Com a palavra de Deus. Então, a alegria de João, ela também é expressa no capítulo 1 João, capítulo 5, é um livro antes. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Por que os mandamentos não são penosos? Porque é uma alegria estar no meio do povo de Deus. É esta alegria a qual muitas vezes nós perdemos. Perdemos a alegria de estar juntos como povo. Às vezes a televisão ela é mais importante. Hoje eu não quero ir. Mas por que eu não quero ir? O que tem me motivado a não estar com o povo de Deus? É que eu assisto na internet. Aí na internet eu estou assistindo, mas toco o telefone, faz um barulho aqui, faz um barulho lá. Ou então alguma coisa. Eu vou aproveitar, vou esquentar a pipoca por culto, né? Enquanto está rolando o culto tem uma pipoca. E aí eu vou me perdendo naquilo que Deus está falando no meio do povo. Então é proibido assistir o culto pela internet? Não. Mas se eu posso ir, eu preciso sair daquele tempo de onde eu estou e estar em comunhão com Deus, onde é a igreja que eu me sentir bem eu estiver. O importante é eu estar em comunhão, experimentar essa comunhão com Deus. E agora ele vai dizer sobre o Espírito Santo, esse Espírito da verdade. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. João capítulo 13. Porque o Espírito da verdade agora começa a trabalhar no nosso coração. E todos vamos conhecendo pela verdade que está em nós. E finalmente, em terceiro e último lugar, se no primeiro eu vou conhecer a verdade, no segundo andar na verdade, no terceiro eu vou me apegar à verdade. O que é me apegar à verdade? É abraçar ela como que é isso mesmo que eu quero. É uma oportunidade. Meu pai dizia, tinha algumas frases chaves dele, e ele falava muito sobre se apegar à oportunidade, ele falava. Mas quando eu li apegar à verdade, eu fiquei me lembrando daquilo que ele falava. Porque às vezes a oportunidade, ela passa só uma vez na nossa vida. Ele dizia, se apega a essa oportunidade, porque ela pode nunca mais voltar. E realmente, quando você vai vivendo, você vê que tem coisas que passam. E se apegar à verdade é você agora juntar ela e trazer ela e dizer não. Apesar que parece ser muito melhor estar lá, eu quero estar aos pés da cruz de Cristo. Eu quero, é uma escolha. Por isso ele vai dizer no verso número 7 a 11, vamos ler esse verso. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. E ele termina dizendo, acautelai-vos. O que é ter acautelar? O que é ter cautela? Fique atento, preste atenção. Não se jogue em qualquer vento de doutrina, mas preste atenção naquilo que Deus está fazendo. Preste atenção naquilo que o Senhor está realizando. Acautelai-vos, porque muitos são os enganadores. Não perderem aquilo que temos realizado como um esforço. Ou seja, que os discípulos disseram, nós temos realizado, assim como vimos no último sermão, Paulo dizendo aos Gálatas como é difícil manter a oração, buscar, como foi difícil a palavra chegar, não deixe ela fugir pelo vão dos dedos. Por isso ele está dizendo, não percam aquilo que nós temos tido esforço em buscar, em construir. Não troque por nada, se agarre a essa verdade. Aquilo que vai além da doutrina de Cristo, nós temos que tomar cuidado. Assim também a igreja em Colossenses, nós vimos que lá começaram a chegar ensinamento de anjos, começaram a adorar anjos, os anjos começaram a ser mais importantes que o próprio Cristo. Às vezes a igreja onde nós estamos começa a se tornar mais importante do que o próprio Cristo. A igreja não é mais importante que o seu Senhor.
A construção é boa, claro que é. O que nós fizemos até hoje, olha que bênção. Mas ainda tudo isso não é maior que o próprio Cristo. E Ele precisa ser a verdade que nós agarramos a todo custo. E dizemos, eu quero essa verdade sobre a minha vida. E eu quero pegar essa verdade. E eu tenho que ficar atento àquilo que vai além do Evangelho. Eu tenho que dizer, eu não quero nada além do Evangelho. A graça, ela é suficiente para mim. Um dos pontos que Calvino bate é exatamente sobre essa suficiência de Deus. A justificação pela fé, a qual nos traz o suficiente. Deus diz, não precisa de mais, não precisa de menos, simplesmente receba o que eu tenho para você. Quando nós olhamos essa doutrina que vai além, ou essa mesma doutrina que falta, que não permanece na doutrina, onde começa-se a falar aquilo que não está na palavra de Deus, nós precisamos lançar fora também. Aquilo que parece fácil, um evangelho barato, o qual eu não preciso me arrepender, eu posso continuar levando a vida do jeito que está tudo ótimo. Lá no último minuto Deus é bom e vai salvar todo mundo. Deus é amor, Ele não pode punir as pessoas. Então, sinal que essa pessoa não tem lido a palavra de Deus. Ah, mas eu vou à igreja porque Deus vai me dar essa bênção em nome de Jesus. Cuidado, que essa bênção que você está pedindo, às vezes é um escorpião. Que Deus está dizendo, eu não vou te dar isso, que eu sei que vai te ferir. E Deus diz, volte atrás. A obediência, estar em obediência, é entender que o Senhor nos dará o suficiente no tempo certo. Deus nos dará segundo o coração dele, para completar o nosso coração, tanto materialmente, espiritualmente. E quando João está dizendo à igreja, está dizendo, acautelai-vos, prestem atenção no que está acontecendo. Se lá atrás, no tempo da reforma, já estava difícil, agora nós vivemos talvez um tempo mais difícil do que até da reforma. Porque agora até muitas igrejas evangélicas estão precisando ser reformadas. Estranho, né? Por quê? Vou além do Evangelho. Aquilo que está além do Evangelho não pertence ao Senhor. E finalmente, o perigo de voltar atrás ou ir além, verso 9 ao verso 11, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nele não permanece, não tem Deus. Ou seja, observa que João foi enfático, não tem Deus. Ah, mas ele expulsa demônio em nome do Senhor, não tem Deus. Mas ele faz proezas, ele planta bananeira em nome de Jesus. Talvez a palavra mais dura será ouvida no último dia, quando ele se encontrar com Jesus e Jesus disser para ele, não vos conheço, nunca vos conheci. Mas Senhor, expulsamos demônios em teu nome. Ele diz, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Você expulsou até usando o meu nome, mas você nunca me conheceu. O Senhor nos chama a conhecer a Ele, a se apegar a essa verdade de Cristo como essência na nossa vida. E Ele vai dizer, se alguém vem ter convosco, verso 10, não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porque aquele que dá boas-vindas, faze-se cúmplice nestas obras. Olha só, as obras más, quando nós maneamos a cabeça, concordando, também nós nos fazemos cúmplice dessa. Por isso, quando o apóstolo João chama a igreja, ele diz para nos apegar à verdade, que esse se apegar à verdade é cuidar. Cuidem-se. E como eu posso viver à luz da verdade? Primeiro, conheça. Segundo, ande nela. Terceiro, segure ela de todo jeito, com toda a força. Se agarre a esta verdade.
e deixe a Cristo falar ao seu coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos adorar a